Bom dia a todos. Esse é um dia que fez o Senhor, para que nele o nome dele fosse glorificado. Partindo em nossas vidas e em tudo aquilo que nós fazemos, em nome dele. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa desconhecida palavra. Dá para ver aqui? Dá para ler todo mundo aqui? Sim. Salvação. Quantos salvos temos aqui? Mas o que é salvação? Você já pensou nisso? Se alguém pergunta para vocês, o que é salvação afinal? O que você vai responder? Não precisa responder para mim, tá? E se você diz, não, eu sou salvo, e alguém possa perguntar para você, em que você se baseia para afirmar que é salvo? Uma coisa é que a pessoa se sinta salvo, outra coisa é que ela seja realmente salva. Porque a salvação não tem que ver com aquilo que nós podemos sentir, não tem que ver com aquilo que nós podemos pensar que seja. A salvação tem que ver com a verdade de Deus. A salvação tem que ver com a verdade. Uma verdade que nos liberta. Uma verdade que nos salva. Não sei se você já se colocou nessa posição alguma vez. Se alguém perguntar para você como é que você pode afirmar que é salvo, em base a que você afirma isso? Estaria preparado para responder isso? Espero que isso não seja um conflito ou um dilema para você. Mas é muito importante que você possa responder para você mesmo essa pergunta. O que é salvação? Em que está baseada a minha salvação? Se é que eu sou salvo. Ok? Vocês se lembrarão, uma vez eu compartilhei essa frase com vocês, essa frase em hebreu com vocês. E algo assim, com certeza com um sotaque bastante baiano, né? Mas Yeshua HaNosri Vemelech HaYehudim é a forma que está escrito e a forma que aproximadamente se pronuncia essa frase. E essa frase se encontra justamente em João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 19 ao 20. Vocês se lembrarão do momento que Jesus foi crucificado. Pilatos colocou uma placa em cima da cruz sobre Jesus que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aquilo que nós conhecemos historicamente são 4 letras, é um acrônimo dessa frase, que é conhecida no latim, que é INRI. Não? Todos estão familiarizados com essa expressão INRI, que é a mesma coisa, mas só que está escrito em latim. INRI. Mas isso aqui é a mesma frase, mas escrita em hebreu. Mas também foi escrita em grego essa frase. Foram nos 3 idiomas, latim, hebreu e grego. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sem querer, querendo ou não, Pilatos estava profetizando a universalidade de Jesus como rei. O fato que Jesus é rei universalmente. Nos 3 idiomas, porque era importante, na época pelo menos, o idioma oficial do império era o latim, o Império Romano. O grego era como o inglês de hoje, quase todo mundo falava grego. E o hebreu em si era um idioma maiormente escrito. E esse mesmo idioma, que é um dialeto do arameu, que era o idioma falado
naquele tempo. O arameu era o idioma falado e o hebreu geralmente o idioma escrito para o povo judeu. Agora, interessante com respeito a essa frase aqui, são as iniciais das 4 palavras. As iniciais das 4 palavras dá justamente no nome impronunciável de Deus, que é composto por essas 4 consoantes, também conhecido como tetragramaton, ou tetragrama, que são essas 4 letras aqui, que faz referência direto lá no capítulo 3 de Êxodo, onde Deus comissiona a Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, e manda Moisés dizer aos anciãos de Israel o seguinte: diga a eles que eu sou, mandou você. Eu sou, mandou você. Soa meio estranho? Com certeza na cabeça de Moisés deve ter passado qualquer coisa, né? Eu sou, mandou? Como que eu sou, mandou? Eu sou o quê? E Deus responde para Moisés: eu sou o que sou. E essa expressão, queridos, de eu sou, que aqui vemos como parece uma coincidência, né? Uma coincidência que Pilatos tenha colocado justamente essa frase sobre Jesus, declarando, sem querer, querendo, como já disse, que Jesus é Deus, que Jesus é o eu sou. Sabemos que a soberania de Deus prevaleceu aí, nesse fato histórico. Em outras palavras, Deus fazendo o que Ele tem que fazer, Deus cumprindo o seu propósito através da história, intervindo na história, intervindo na circunstância, o homem sabendo ou não sabendo. Deus cumprindo o seu propósito, o seu plano para com a história da humanidade. Agora, esse eu sou é um nome impronunciável, como já falei, e significa, queridos, ser. Quando disse eu sou, Deus está dizendo ser. Esse aqui está em hebraico, que você falou. Sim. Isso significa aquele que existe por si mesmo. Tem vários significados, mas esses são algumas das significados centrais desse nome aqui. E também significa aquele que tem vida própria. Significa salvação. Significa saúde. E várias outras acepções tem esse nome. E esse nome, como digo, é impronunciável. Tanto assim que quando aparece na Torá ou na lei judia, eles não pronunciam esse nome. Eles trocam esse nome por o bendito, o eterno. Porque pronunciar esse nome é sacrilégio para os judeus. É sacrilégio. Na época de Cristo, não somente era considerado algo extremamente sagrado e sacrilégio pronunciar, mas inclusive podia a pessoa que fizesse isso podia incorrer em pena de morte. Tanto assim que nos escritos judeus até hoje, o nome de Deus é impronunciável. Curiosamente, quando eles traduzem para o nosso idioma, eles colocam, se aparece a palavra Deus, eles só colocam DS, assim, saltando as vogais. Assim, no espanhol fazem a mesma coisa. Tiram como as vogais e colocam só as consoantes. Mas, geralmente, não escrevem o nome dele, que é o nome impronunciável. Ok? Então é importante entender isso. Eu encontrei assim, quando entendi isso, que Pilatos colocou essa frase, justamente no idioma de Cristo. Vemos que Cristo é manifestado como Deus. Eu vejo a mão de Deus cumprindo o seu propósito.
cumprindo o plano que ele tinha. O plano dele se sustenta. Vemos talvez a história também de João Batista. Cristo aí foi submetido a um juízo que foi uma verdadeira farsa, julgado por 2 sumos sacerdotes, o qual estava proibido na época. 2 sumos sacerdotes. Não podia ter. Foge inteiramente do desenho de Deus. Aqueles sacerdotes que estavam dirigindo aquele juízo, aquela perseguição em contra de Cristo, nem sequer obedecia a linha sacerdotal estabelecida por Deus na Escritura, senão que foram colocados por oficiais romanos, aqueles homens. Mas Deus seguiu fazendo o dele. Deus seguiu prevalecendo o plano dele, apesar do homem, apesar da história, apesar da circunstância. Eu gosto de mencionar isso. Muita gente, quando pensa em João Batista, pensa num profeta, simplesmente. Jesus faz uma declaração sobre João Batista e diz: João, a lei e os profetas foram até João. Mas João Batista não era só profeta. Ele era o legítimo sacerdote da época. João Batista era o legítimo sacerdote. Em forma simples, em forma absolutamente irreconhecível, Deus desce na terra para ser batizado pelo verdadeiro sacerdote da época. Tudo isso acontecendo baixo os narizes da sociedade religiosa da época. E sabe que ninguém viu e ninguém entendeu absolutamente nada. Ninguém viu, ninguém entendeu absolutamente nada. Um ministério aparentemente insignificante, como foi de João Batista, durou muito pouco tempo. A pequena congregação que tinha, ele perdeu para outro pastor, que era Jesus. O cara nunca fez milagre, portanto seria muito difícil que tivesse um ministério bem sucedido nos nossos dias. Nunca fez um milagre. Até mais de perder a congregação, era pobre, portanto não entraria, não seria aceito como líder em nenhuma igreja nos nossos dias. E terminou ainda perdendo a cabeça. E chegou inclusive na sua humanidade a duvidar se Jesus era realmente a pessoa que tinha que vir. Vocês se lembram? Quando ele mandou os seus seguidores perguntarem para Jesus se ele era realmente aquele que tinha que vir, ou deveria esperar outro. É maravilhoso ver como a Bíblia expõe muitas vezes as lutas e as dificuldades, os desafios de muitos homens de Deus. Mas ainda assim Deus cumpriu o seu plano. E Jesus aparece declarando que nascido de mulher jamais houve, jamais haveria outro profeta maior que João Batista. E a gente disse maior que todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus disse sim. Maior que Isaías, que Jeremias, maior que qualquer um deles. Maior que Abraão. Maior que Moisés, inclusive. Vai inteiramente na contramão daquilo que é a nossa racionalidade, inteiramente na contramão daquilo que nos parece lógico, daquilo que deveria ser, segundo a carne, segundo o homem. O ponto, querido, é esse. Que é fantástico ver que aparece esse nome impronunciável sobre a cruz de Cristo. Jesus é Deus. E Deus fez que um governante pagão declarasse isso. E ainda assim ele não viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Havia 2 pessoas que estavam vendo, queridos. 2 pessoas, ou melhor, 3, em diferentes graus de entendimento, no momento que Jesus estava naquela cruz. Maria, João e o criminoso na cruz. Eram os únicos 3 que estavam ali, que estavam entendendo
o que estava passando, na realidade. Talvez João fosse o que menos entendia dos três. Ou talvez fosse Maria a que menos entendia do que passava ali. Mas algo entendia. Mas sabe quem mais entendia o que estava acontecendo ali? O criminoso da cruz. Se havia um discípulo realmente de boa cepa, um discípulo realmente de osso colorado ali, era aquele criminoso que havia acabado de se converter na cruz. Havia acabado de se converter. Ele sabia que Jesus seria glorificado depois da sua morte. Sabia que Jesus voltaria em glória e majestade, coisas que os discípulos passaram 3 anos com Jesus e não entenderam. 3 anos com Jesus e eles nunca entenderam que Jesus ressuscitaria e voltaria em glória. Os próprios discípulos. E aquele criminoso na cruz entendeu. Recebeu revelação, quero dizer. O entendimento dele foi aberto. De repente penso que Deus tem um tremendo sentido de humor quando acontecem essas coisas. Vemos esses elementos na história, na escritura, na Bíblia. É como se fosse um tremendo sentido de humor. Confirmando aquilo que o apóstolo Paulo sempre diz, que Deus usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. As coisas vis, insignificantes dessa vida. As pessoas insignificantes dessa vida são as pessoas e situações que Deus utiliza para desfazer aquilo que parece que é. É bem interessante. Por isso, devemos sempre andar com, como se diz, a orelha em pé, a orelha espiritual, logicamente. Por isso devemos estar sempre expectantes, por ter um coração entendido, expectantes para poder estar recebendo entendimento, maior entendimento da Escritura, maior entendimento do que aconteceu com Jesus. Maior entendimento de qual é o propósito e o plano de Deus, a ação, o movimento que Ele esteja fazendo, o que é que Ele está fazendo na igreja, o que é que Ele está falando para o povo dele na época ou na situação que estamos. Por isso é tão importante, porque humanamente, queridos, é impossível entender. É impossível humanamente entender. O ladrão na cruz também reconheceu, né? Uhum. O lado de Jesus. Exato. Eu estou tentando encontrar o versículo aqui, mas não encontro. Qual? Quando fala que um dos soldados também declara. Após Esse é no final da crucificação. no finalzinho. Exato. Queridos, é muito importante estar atento, porque não depende do que nós fazemos para que aconteça. Vocês já sabem isso. Depende de Deus, que toma a iniciativa de se manifestar e de se dar a conhecer a nós. Eu costumo dizer isso. Você tem do Senhor aquilo que Ele já te deu. E você não tem aquilo que Ele não te deu. Agora, o porquê é assim, eu não sei. Ele sabe, talvez você saiba. O que você sabe é o que Ele te mostrou, e o que você não sabe é o que Ele não te mostrou. Por quê? Tampouco sabemos. Mas Deus sabe, e você talvez saiba. Por quê? Por que é assim? Ele é aquele que é. Ele é aquele que tem vida própria, que existe por si mesmo. Ele é a salvação. Ele é saúde. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. Você conhece o texto. Alguém pode ler para mim? O texto é muito conhecido, mas leiam, por favor. Ela dará a luz a um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho, e eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Você sabe o que significa a palavra Jesus? Ou Jesus Cristo? O que significa a palavra Jesus?
Lembra? Aí nessa leitura que foi feita, o anjo Gabriel estava falando com Maria. E foi o anjo que falou o nome que ele tinha que levar e por que ele tinha que levar esse nome. Tá aí? Salvador? Deus conosco? Não. Jesus significa Salvador. Jesus Cristo, o Salvador ungido. Ou nesse caso, o Salvador escolhido por Deus. O Salvador ungido. Em outras palavras, querido, aqui aparece o próprio Yeshua HaNostre Vemelech HaYehudim. Aqui aparece o próprio Eu Sou. O Eu Sou aparece aqui. O Eu Sou que é salvação. O Eu Sou que é saúde. O Eu Sou que é vida em si mesmo. E diz que o segundo nome que deram aí foi Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Eu não sei se você parou alguma vez para meditar sobre isso. Tremendo que é. Parar para refletir um pouco o que significa que o próprio Deus, que é salvação, que é vida, que é saúde, ele desceu do céu em busca, olha bem, em busca de você. Soa tão simples, não? Soa tão corriqueiro, né? Hã? Soa tão João Batista. Exato, soa tão João Batista isso. Mas você já parou para refletir sobre isso? Que Deus desceu do céu, o Deus que é salvação, desceu do céu para executar, para buscar algo que ele já tinha decidido na eternidade. Algo que era o plano dele já concebido na eternidade, queridos. Um plano perfeito. Um plano perfeito executado por uma vontade perfeita de um Deus perfeito. Deus conosco. Jesus foi tudo aquilo que Deus queria, desde o momento que ele foi concebido. E todos os anos que ele viveu nessa terra, ele foi tudo o que o Pai queria. Mas sabe o que? Como hoje, os seres humanos não viram. As pessoas não viram e não entenderam nunca. Esta manhã, no café da manhã, estávamos conversando com a Dani sobre isso. Jesus, quando apareceu, cresceu e começou o seu ministério, os judeus ofendiam aquele Jesus o tempo todo. Colocavam armadilha para ele o tempo todo, atacavam aquele homem o tempo todo. Porque ele não era o Messias que eles esperavam. No momento, Jesus, uma das tantas discussões que houve ali, os judeus reclamaram: nós somos descendentes de Abraão. E Jesus reclama deles: se vocês fossem, realmente crescem, e se fossem descendentes de Abraão, como dizem ser, vocês tinham crido em mim. Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou, disse Jesus. Em realidade, vocês são filhos do diabo, disse Jesus aos fariseus. O pai de vocês é o diabo, não é Abraão, é o diabo. Eles não gostaram nada daquilo. Sabe o que eles responderam para Jesus? Nós não somos filhos de prostituição, como alguns que nós conhecemos. Sabe o que o povo judeu hoje pensa
de quem foi Jesus, eles sabem que historicamente existiu. Sabe o que eles pensam dele? Ah, esse aí foi um autoproclamado profeta que apareceu, foi a mãe dele teve uma aventurinha por aí. A mãe dele teve uma aventura por aí, que ninguém sabe quem foi o pai. E nasceu esse cara aí que depois cresceu, parece que tinha uns dons especiais, e começou a fazer coisa por aí, ser muito conhecido. E hoje ele é aclamado pelo mundo inteiro como se fosse o Filho de Deus. Mas eles têm uma concepção péssima de quem foi Jesus e de quem foi a família de Jesus. Quando eles falam assim, nós não somos bastardos, eles estavam chamando Jesus de bastardo. Por quê? Porque nasceu e ninguém sabia quem era o pai. O pensamento deles ainda não mudou sobre quem é Jesus. É incrível. O pensamento deles não mudou. E sabe quem é a segunda pessoa que eles mais odiaram depois de Jesus? Sabe quem foi a pessoa que eles mais odiaram depois de Jesus? O apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo conhecia a lei melhor que qualquer um deles. E tinha recebido revelação do sentido verdadeiro da lei e de quem era a pessoa de Jesus. E foi o que se atreveu realmente a falar abertamente quem era Jesus. E por isso levou muita surra. Bateram nele muitas vezes. Por isso. Querido, essa é a realidade. O mundo está na contramão. Você e eu temos que entender isso. E isso não vai mudar nunca. Isso nunca vai mudar. O mundo está na contramão e vai seguir na contramão de quem é Cristo. E se esse Cristo está morando dentro de você, você está em problema. Se você começa a receber entendimento, revelação de quem é esse Cristo, quem é esse Cristo, esse eu sou, você vai ter mais problemas. E quanto mais você conheça, quanto mais você tenha maior intimidade com Ele, você vai ter mais problemas. Porque, sabe por quê? Porque vai ser inevitável que você manifeste na sua vida, através da sua vida, quem é Cristo. E vai ser inevitável que você fale dele. Vai ser inevitável. A propósito, você sabe que os cristãos são perseguidos historicamente, não simplesmente por crer em Cristo. Eles são perseguidos por falar de Cristo. Por dar testemunho de Cristo, eles são perseguidos. Se você, queridos, crê nesse Evangelho, se você crê nesse Cristo, eu espero que você esteja consciente que você está entrando num terrível problema. Espero que esteja consciente que você se meteu num grande problema. Porque se você pretende não ter problema, é só voltar atrás, rebobinar um pouco e voltar atrás à sua vida religiosa, a sua típica e cômoda vida evangélica, domingueira e superficial. O que representa a grande maioria, lamentavelmente. Emanuel, Deus conosco. Jesus, por que se chamará Jesus? Porque salvará. Porque salvará. Por isso se chamará Jesus. Emanuel, Deus conosco. Gente, Deus, o Criador, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Inconcebível, desceu na terra. Veio a este mundo. Você disse, uau, veio neste mundo. Mas o mundo não viu. E sabe quem foram os que viram ele? Sabe quem foram os que viram que ele era Deus? Que era Deus Emanuel? Sabe quem foram os que viram isso? Aqueles a quem Deus quis que vissem. Os que viram foram os que Deus decidiu e escolheu que vissem.
Porque se Deus não quer que ele seja visto, ninguém pode ver. E a prova é o mundo aí fora que você conhece. Está entendendo isso? Você não se sente privilegiado por isso? Amém. Queridos, eu não posso deixar de pensar nisso também, a própria vida. Um tremendo privilégio. Como Deus pode escolher uma escória, uma das tantas escórias desta vida, e manifestar algo tão poderoso, algo tão glorioso. Fazer um milagre, não existe um milagre maior que uma vida transformada pela manifestação desse Deus Todo-Poderoso, esse Emanuel manifestado nas nossas vidas. Não existe nada mais poderoso que isso, não existe milagre maior, não existe. Para Cristo nunca foi um problema levantar Lázaro da sepultura. Para nós, com certeza, vai ser um grande problema. Mas para Jesus nunca foi um problema levantar a Lázaro da escritura, da sepultura. Mas teve sempre um grande problema, Jesus. Sempre teve um grande desafio. O coração duro e rebelde. O coração endurecido e rebelde. Esse sempre foi o problema de Cristo. Portanto, queridos, para Deus, o milagre não é tirar um morto, fazer um morto voltar à vida. O maior milagre para Deus é um coração transformado, uma vida transformada, uma mente transformada. Não é ressuscitar fisicamente um morto para a vida física, é ressuscitar um morto espiritual para a vida espiritual. Para Deus, esse é o maior milagre. Curiosamente, o ser humano, e muitas vezes nós mesmos seguimos na contramão daquilo que Deus vê. Chamamos milagre o que Deus não chama milagre. Falamos que é grande aquilo que Deus diz que é pequeno. Concebemos que é insignificante aquilo que para Deus é o mais importante. Sempre, queridos, a nossa humanidade, a nossa carne e do mundo inteiro sempre estará na contramão do que Deus pensa, do que Deus quer, do que Deus faz. Mas se você e eu fomos acordados do sono da morte, se você e eu fomos acordados do sono da morte, é para poder ser alinhados com a visão do reino, com a visão desde o trono da graça, alinhados com os princípios, com o pensamento, a forma, a mentalidade de Deus, como Ele percebe as coisas. Ele quer que nós percebamos, fomos chamados também a ser alinhados nesse sentido. E quanto mais alinhado você seja, mais problema você vai ter nessa vida e nesse mundo. Promessa. Eu garanto para você, prometo para você que mais problema você vai ter quanto mais alinhado você esteja com a verdade do Deus Cristo, do Emanuel manifestado. Alguém lê para mim, por favor, Marcos 14, versículos 60 ao 64. Levantando-se, o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Todos o julgaram réu de morte. Queria perguntar? Queria que você, Thiago, leia Deuteronômio 13, só para a gente ter noção do que é a visão que um judeu tinha
tinha com relação a Jesus. Qual cita? Deuteronômio 13, Qual versículo? começa do 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que de que houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos-nos, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor, o vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, e Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminará o mal do meio de ti. Isso. É isso. Então, essa é a visão que o judeu tinha de Jesus. Que aqui nessa passagem que a gente acabou de ler, por exemplo, de Marcos, Jesus claramente diz que ele era o Salvador. O próprio nome dele já significa que ele é o Salvador. Ele chega e fala, eu sou o Salvador. É por meio de mim que as pessoas vão conhecer. Exato. Então, aos olhos do judeu, eles estão olhando e falando assim, o cara está se denominando Deus. Ele está se dizendo aqui profeta. A gente precisa eliminar esse cara. Porque ele está totalmente... Está transtornado, né? Em realidade, Jesus, com essa declaração, olha bem, eles perguntaram, afinal, você é ou não é? Temos que entender a circunstância na qual aquilo se deu. Jesus, com a resposta dele, eu sou, lembra-se que até aquele momento, naquela circunstância ali, tinham batido nele, cuspiram na cara dele, esbofetearam ele ali. E ele disse, eu sou. Com essa resposta, eu sou, queridos, que é a propósito. Na Bíblia, no texto original, você nunca vai encontrar, nem no Antigo nem no Novo Testamento, uma pessoa comum dizendo, eu sou. Os únicos que dizem eu sou em toda a Bíblia é Deus no Antigo Testamento, é Cristo no Novo Testamento. Ok? Eu gosto de usar como referência isto, aquela declaração de João Batista quando os enviados dos fariseus buscaram ele. Fala assim, quem é você? De repente vem o João Batista e diz, eu sou a voz daquele que clama no deserto. João Batista não diz isto. João Batista disse, eu, a voz. Ele não disse eu sou. Eu, a voz de alguém que clama no deserto. A pergunta é, muita gente pensava que era João Batista que clamava no deserto porque ele morava no deserto. Não, não era ele que clamava no deserto, não. Era Cristo quem clama no deserto. Ele era somente a voz daquele que clama no deserto. Entende? Importante. Agora, quando Jesus disse eu sou, ele incorreu em 2 penas de morte. 2. Primeiro ele pronunciou o nome impronunciável. Eu sou. Ninguém podia dizer eu sou. Só Deus pode dizer eu sou. Ele disse, eu sou. Aquilo, por isso, produziu aquela tremenda histeria, né? Histeria, disse? Histeria no sumo sacerdote, que rasgou e disse, ficou doido. Pirou de vez o sacerdote. Porque escutou a expressão eu sou. Somente por isso. Para nós, na nossa naturalidade, não significa nada. Mas, querido, aquela declaração eu sou, ele estava dizendo, primeiro ele pronunciou o nome impronunciável, primeira pena de morte. Segunda, ele se fez a si mesmo Deus. Foi a acusação que lançaram contra ele, o que o Adriano acabou de explicar. Jesus estava dizendo que ele mesmo era Deus. Segunda razão de pena de morte. Daí vem a histeria do sumo sacerdote.
Imagina se os olhos, o entendimento de alguns, especialmente daqueles que cuspiram e esbofetearam ele naquele momento, que estavam ali presentes. Imagina se os olhos deles fossem abertos para entender aquele momento. A quem foi que eles esbofetearam? Imagina o cara ter, da mesma forma que aquele criminoso na cruz, o entendimento dele foi aberto por revelação. Imagina que aquele cara que cuspiu em Jesus, se o entendimento dele fosse aberto naquele momento para ver quem era aquela pessoa ali. Paulo, o filme do apóstolo Paulo, recente, né, mostra uma cena muito forte dele na prisão, e ele sonhando, ele entrando no paraíso, e ele vendo todas as pessoas que ele assassinou porque eram cristãos, porque se diziam cristãos. E aí ele se enche de tanto arrependimento, ele fala, como que eu fui alcançado, como que eu pude matar essas pessoas, como eu estava tão ignorante assim, né? Aí no final mostra, quando ele tem a cabeça cortada, mostra essa cena dele chegando, e todas as pessoas que ele assassinou, que ele matou criança e tudo, vieram abraçar ele, mas é uma cena muito forte, mostrando exatamente isso. Tremendo, não? Queridos, se Deus não abre o entendimento de alguém, essa pessoa vai seguir cega. Ela vai seguir ignorante, ela vai seguir nas trevas, e seguirá simplesmente diretamente ao destino eterno que está selado na vida dela. Quando nossos olhos são abertos, o nosso entendimento é aberto, e você começa a ver e entender isso. Eu não sei, cada vez que penso nisso, meu espírito se desespera. E eu creio que a primeira reação que a gente tem é, Senhor, por quê? Por que eu? Tem muita gente melhor do que eu. É a nossa humanidade, não falando. Tanta gente boa por aí. A nossa humanidade falando, né? Tanta gente assim, nota 10. Homens, mulheres. Quem conhecerá a mente do Senhor? Quem lhe instruirá? Porque meus pensamentos são mais altos que os teus, ó homem, disse o Senhor lá em Isaías. Os meus desígnios são muito mais altos, muito mais sábios que os teus, disse o Senhor. Por isso é glorioso estar atentos, para seguir vendo, para seguir ouvindo, para seguir entendendo. Por quê, queridos? Porque a grande maioria jamais provará sequer um ápice daquilo que você tem recebido. Essa é a realidade. Ele é a salvação. Ele é salvação. Stephanie, esta salvação te buscou. Pois é. Carol, essa salvação veio atrás de você. Veio atrás de você. Você nunca foi atrás dela. Veio lá do céu, da eternidade. Não temos ideia se são milhões ou milhares de anos no passado. Deus já tinha decidido que ia chegar um momento que ia buscar você. Ele é a salvação. Essa salvação veio buscar você, Juliana. Veio atrás de você. Isso deveria levar-nos a pensar o seguinte: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Para que a salvação viesse atrás de você. E queridos, essa salvação entrou em você, se é que você é salvo. Essa salvação, ela entrou dentro de você. E sabe o que? Entrou para poder ficar. E você diz, isso é uma loucura. Isso é um absurdo. Porque estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Estamos falando do Salvador ungido. Estamos falando do Emanuel.
Estamos falando do Criador do universo, do Logos Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, veio atrás de mim, veio atrás de você, sabendo exatamente quem era você, quem era eu, e nos buscou. Será que não encontrou ninguém melhor que nós para cumprir o seu propósito? Será que não tem gente melhor? Me entende? Porque você não pode se frear na hora da adoração. Você está entendendo por que você não pode se negar a ter um surto de gratidão a Deus? Às vezes dá a impressão que nós não entendemos, não temos entendido a coisa. Parece que estamos assim como anos-luz da compreensão de coisas tão elementares. Parece que falta intensidade. Sabe onde eu vejo isso? Falta intensidade, falta paixão, falta entrega, falta uma rendição incondicional, falta essa atitude quebrantada de dizer: eu não sou nada, não mereço nada, não busco nada, não quero nada. Já tenho o suficiente, mais que suficiente. O Logos Todo-Poderoso me chamou entre bilhões de pessoas. O Logos me escolheu. Antes que eu existisse, já me conhecia. E me escolheu. Esperou a hora certa. A hora que Ele queria. Ele quis. Ele quis. Rosângela, Ele quis falar com você. Ele quis buscar você. Foi vontade dele. Ninguém convenceu ele de nada. Gente, isso é tremendo. Isso é algo impactante, é algo tremendo. É algo estremecedor. Eu não sei como vocês estão entendendo isso. A salvação entrou em nós. As pessoas em geral cometem um grave erro com respeito a essa salvação. As pessoas pensam que a salvação é algo, é uma coisa que Deus te deu. Eu me lembro que muitos anos no começo da minha vida cristã eu pensava que era algo, a salvação. Mas sabe que a maioria das pessoas creem que a salvação é algo, é uma coisa. Pedro, o que você acha que é a salvação? Ele é a salvação. Ele é a salvação. Ele, a salvação, entrou, buscou você, entrou em você e permanece em você. Você se relaciona com essa salvação, você tem comunhão com essa salvação. Você cresce em intimidade com essa salvação. E à medida que você cresce em intimidade com essa salvação, ela vai se cristalizando mais dentro de você. Ela vai provocando maior segurança dentro de você. Mais estabilidade da sua identidade nele. A salvação não é uma coisa, queridos, a salvação é uma pessoa. A salvação é Cristo. É Ele. A salvação é uma pessoa. Nunca esqueça disso. Alguém lê para mim o texto, por favor. 1 de João 5, versículo 11 e 12. Está relacionado com o que acabo de falar. 1 João 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um Filho tem a vida eterna.
aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 13. Não, até o 12 está bem. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem muita gente que de repente vive como se, ok, eu sou salvo. Ah, gente, eu sou salvo, hein? Como é que está a sua comunhão com Cristo? Anda mais ou menos. Não entendeu nada. Não entendeu nada. A comunhão com Cristo anda por aí, mais ou menos. Mas eu sou salvo. Ah, é uma coisa, a sua salvação é uma coisa, não é alguém. Está aqui guardado. Está guardado. É uma coisa. Baseado no que você disse quanto à salvação, eu estou lendo um livro também que fala que é o seguinte, não é a gente que escolhe Deus, ele que escolhe a gente. Com certeza. Não é a gente também que escolhe, certo? Não é a gente que tem a fé que vem na gente. Exatamente. Exatamente, seu A Pedro. gente às vezes pensa o contrário, né? É verdade. O autor falou uma vez, eu estava ali, o cara falou assim, acho que foi o Paul Washer que teve uma frase, ele falou assim, no verdadeiro evangelho, ele fala assim, é Deus que te chama, não você que se oferece. Exato. É uma frase simples, mas que tem uma profundidade incrível, né? Então, declarações como essa que estão alinhadas no Evangelho vai na contramão também de todas as crenças que existem, esses evangelhos feitos à nossa própria pessoal imagem e semelhança. As pessoas, se não deixam se tomar pelo Evangelho, sejam conformados pelo que Deus diz e não ao contrário, inevitavelmente vão terminar criando um Evangelho próprio. Queridos, essa é a realidade hoje. Vai criar um ídolo, Paulo, que a gente tem que falar. É um ídolo, claro que sim. A pessoa tem um evangelho e um Cristo feito à sua própria imagem e semelhança, que se acomoda perfeitamente e satisfaz perfeitamente as suas necessidades e seus problemas, as suas limitações. O evangelho tem sofrido tanta metamorfoses, queridos, tanta metamorfoses. E a culpa disso é a carne humana. E o diabo está sempre aí para colaborar. Satanás está sempre aí para colaborar com isso. Mas também tem uma palavra que diz, né? Nada pode ser acrescentado. É certo, seu Pedro. E nem tirado. Exato. Não terminou o meu compartilhar ainda, mas eu quero pedir ao Haroldo se ele pode guiar a gente nessa canção. E eu quero convidar você para cantar essa canção. É uma pequena pausa, tá? Ao que nós estamos compartilhando. Tu és a minha luz, a minha salvação. Vamos cantar. Fique de pé um momento e vamos cantar. Depois sentamos e seguimos compartilhando. Por favor. Tiago, pode parar um pouquinho? Isso. Posso fazer um comentário? Sim. Eu recentemente estava conversando com a Misha e ela me instruiu a estudar o livro de Ruth, que é curtinho, e aí eu estudando sobre o livro, procurando algumas coisas, ontem eu li um trecho de uma pregação do David Platt, não sei se é assim que pronuncia, e ele faz um comentário assim, por que a Ruth, uma mulher moabita, está fazendo na linhagem de Jesus? E aí ele responde assim, ela está lá pela mesma razão que eu e você estamos lá, por causa da grande misericórdia de um Redentor. Porque houve um dia em que você e eu estávamos destituídos em nossos pecados, sem esperança de algo diferente. E nós temos um Redentor que nos buscou para sermos da sua família. Ele nos buscou, o próprio Filho de Deus, deixou o seu trono da glória, buscando a sua redenção. Ele, por sua morte na cruz, o salvou do perigo. Ele o tirou debaixo da ira, que era devida, e o acolheu debaixo de suas asas. Agora ele serve na mesa dele. Ele te serve na mesa dele, onde você é satisfeito. Não há necessidade de ir a qualquer outro campo. Você tem tudo que precisa. E assim, eu li isso ontem e achei extremamente relacionado com o que você está falando hoje. Totalmente, sim. E assim, eu não imaginava que esse livro poderia apontar para isso.
na minha cabeça era outra coisa. É sumamente profético o livro. Sumamente. A resposta não está na Ruth, né? Uhum. Esse aqui é importante. Queridos, Tiago, pode ler para a gente o Salmo 116, versículos 11 e 12, por favor. Perdão, 12 e 13. Salmo 116, versículo 12 e 13, por favor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como é que você vai pagar a Deus todas as suas bondades, as suas misericórdias, todas as vezes que tem perdoado os nossos pecados, os teus, os meus? O que é que você daria ao Senhor para expressar sua gratidão? O que é que você pode dar a Ele? O que é que você pode fazer por Ele? No qual Ele poderia dizer, nossa, agora sim eu me sinto que você está agradecido de verdade. Por tudo aquilo que eu tenho feito por você. O que é que você daria a Deus? O que é que você faria por Ele? Para expressar sua gratidão. Pensa por um momento. Mas Deus, Ele mesmo diz o que é que você pode fazer por Ele. Gente, para agradecer a Deus todas as suas bênçãos, você só pode agradecer de maneira, digamos, padrão Deus, recebendo a maior das bênçãos. A única maneira que você realmente pode ser considerado agradecido a Deus, pelo próprio Deus, é recebendo a maior bênção de todas. Recebendo a salvação. Em outras palavras, a pessoa que não é salva, ela é ingrata. Aos olhos de Deus, ela sempre será ingrata a Deus. Por que? A pergunta que vem é, por que ser salvo, que é uma tremenda bênção, é a única maneira que eu posso agradecer a Deus? Por que Deus considera que essa é a única maneira de agradecer a Ele? O que vocês acham? Por que Deus pensa assim? Porque a gente não vai conseguir agradar Ele por homens. Eu sei, mas existe uma razão. Deus tem um motivo. Por quê? Será que ao tomar o cálice estou reconhecendo a obra de Cristo? Exatamente. O preço que Ele pagou, querido. Pelo preço que foi pago. Para cumprir o propósito eterno dele. Olha bem, o preço que foi pago para a nossa redenção, para cumprir o propósito dele. E a única forma que isso pudesse ser real era por meio da salvação. Se você não é salvo, tudo isso não tem nenhum sentido para você. E ao participar da ceia do Senhor, é só gratidão, não? Ao participar disso, o cálice. De fato, a ceia em grego é Eucaristia, que significa ação de graças. Ação de graças significa Eucaristia. E é a palavra grega que aparece para a ceia no Novo Testamento. Curioso, não é? Às vezes, quando a gente lê alguns textos na Escritura, por exemplo, como João 1, versículo 13, quando diz que os que foram regenerados não foram por vontade da carne, não foi pelo sangue, por descendência, nem por vontade da carne, nem por vontade do homem, por nenhuma instituição, senão por vontade de Deus, que você fosse regenerado. Isso, implicitamente, queridos, o teu nascimento físico vai implícito nisso. Se o plano eterno, na eternidade, Deus já planejava
que você fosse salvo, que você fosse escolhido para a salvação, pensa comigo por um momento. Se Deus tinha planejado escolher você para a salvação, que o sangue de Cristo alcançasse você, implicitamente você nasceu da sua mãe, biologicamente, por vontade de Deus também. Deus quis que você nascesse. Ele quis que você nascesse. Foi vontade dele que você aparecesse nesse mundo. E foi vontade dele que você nascesse biologicamente para poder te salvar, para poder regenerar você lá na frente. Porque de que regeneração, de que salvação estamos falando se você não existisse? A tua existência, querido, pensa por um momento isso. Você existe porque Deus quis que você existisse. Ele quis que você existisse para poder salvar você e para incluir você no propósito eterno dele. Se a gente entendesse verdadeiramente isso, não teríamos problema de identidade. Se entendêssemos de verdade isso, não teríamos problema de rejeição. Estaríamos equilibrados no nosso entendimento de quem somos em Cristo. Que não somos nem mais nem menos daquilo que Ele quer que sejamos. É algo poderoso, é algo tremendo isso. A tua salvação, a minha salvação começou lá no céu, tá? Não começou aqui na terra. Foi vontade de Deus salvar. E essa salvação começou na eternidade, não começou aqui na terra. Começou na mente de Deus, na vontade de Deus, no coração de Deus, na eternidade começou. Mas tinha um tempo que tinha que passar até que essa salvação se executasse. Mas já estava decidido. A vontade já estava estabelecida. Deus já tinha pensado lá na eternidade. Isso não mexe com você. Falando da tua salvação, isso não mexe com você. Que você estava nos planos de Deus. Sempre, desde sempre. Ainda que teus antepassados não existiam, você já estava nos planos de Deus. E Ele ia encontrar a forma de que você aparecesse. Isso é tremendo. É tremendo. Eu quero mencionar aqui 6 elementos, queridos, do porquê, e com isso vamos concluir. 6 elementos porque a salvação ela é tão gloriosa. A salvação ela é gloriosa. Primeiro porque Deus é o autor dessa salvação. Ele é a fonte dessa salvação. Ele é a origem dessa salvação. Por isso ela é gloriosa. Porque começa com Ele. Essa salvação não tem que ver, não foi ideia sua. Essa salvação nunca foi plano, nem ideia, nem sequer a sua necessidade. Foi ideia de Deus. Por isso ela é gloriosa. Essa salvação nunca teve que ver com você sequer. Sempre teve que ver com Ele. Gente, chamados pelo seu nome para ser parte do plano do Deus Todo-Poderoso. E repito, com a consciência de que a grande maioria das pessoas no planeta jamais vão experimentar isso. Ela é gloriosa pelo preço que foi pago por ela. Foi barata a salvação, queridos? Ela foi barata? Claro que para nós foi grátis. Mas foi barata? Dizer que a salvação é barata é dizer que Cristo é barato. Que preço tem Cristo?
Qual o preço dele? 30 moedas de prata? Qual é o preço que você colocaria a Jesus? A salvação. Ele é a salvação. Qual é o preço da salvação? Qual é o preço? Quanto custa Jesus? Agora, estamos falando do Cristo glorificado. Sentado no trono, na glória, exaltado, glorificado até o sumo, onde ninguém mais pode ser elevado. Que preço terá? Isso, que você não tem como medir em tamanho e glória, em magnificência e majestade, está dentro de você. Está dentro de vocês. Nos falta muita revelação. Nos falta muita revelação ainda. Ela é gloriosa porque ela foi executada pelo seu glorioso agente, que é o Espírito Santo. O próprio Deus manifestado, o Espírito Santo, foi quem executou esta salvação. Não houve mãos humanas, não houve intervenção, querido, desse planeta. Não houve nada para levar a cabo essa salvação. Obra de Deus. Quarto, ela é gloriosa pelas tremendas bênçãos que traz. Uma dessas bênçãos, essa salvação, esse Cristo, nele fomos feitos perfeitos diante de Deus. Outra loucura, isso é uma loucura. Através da justificação, fomos feitos perfeitos aos olhos de Deus, em Cristo. Tremenda bênção. Somos feitos um com Deus, o Pai. Por isso ela é gloriosa. Essa salvação significa ser feito um com Deus. Uma coisa só. Você e Deus. Como medir isso? Como quantificar isso? Como colocar um preço a isto? Outra bênção. Recebemos essa justificação, essa santificação. Recebemos satisfação, queridos, e poder de Deus. Quando eu falo de satisfação, não sei se vocês já ouviram esse famoso ditado que diz que no coração do ser humano tem um buraco, tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Enquanto isso não acontecer, o ser humano vai passar a vida inteira, se ele viver 1000 anos, ele vai passar esses 1000 anos buscando preencher esse vazio. Existe uma busca permanente no espírito humano. Existe uma busca permanente, uma insatisfação permanente. E não tem nada, somente satisfações momentâneas, temporárias em coisas. Mas o espírito do homem segue perseguindo como um peregrino, insaciável, incansável, buscando essa satisfação, esse assunto, essa sensação de chegar num momento e dizer: encontrei. Não preciso mais buscar. Tenho tudo o que eu preciso. Minha alma descansa. Minha alma está saciada. Não necessito nada mais nesta vida para me sentir pleno. Eu me lembro perfeitamente o dia que isso aconteceu comigo. E eu me lembro que estava até no transporte público, num ônibus, de noite, voltando para casa, e eu olhando, sentindo a presença de Deus tão poderosa, tão gloriosa, e disse assim, acho que até me escutaram dentro do ônibus, assim: não preciso buscar mais. Nunca mais preciso buscar. Já tenho
tudo que eu preciso nesta vida. Tudo. As demais coisas são agregados. Mas satisfação em Cristo, querido, esse encontro, essa satisfação em Cristo. Outra coisa importante, essa satisfação é o que vai eliminar os ídolos da tua vida. Quando você encontra essa satisfação em Cristo, todos os ídolos caem da sua vida. Todos os ídolos caem. É uma quebradeira tremenda. Fomos chamados a isso. Fomos chamados a isso. Que a nossa, a minha, a sua satisfação seja Cristo. Em Cristo. É como dizer, há tantas coisas por viver, há tantas coisas por fazer ainda, mas é como dizer, caramba, se tivesse que partir não seria tão ruim, não seria nada mal. O que mais posso pedir? Não preciso pedir nada mais. É tremenda essa sensação. E sabe o que? Essa sensação permanece. Ela permanece em nós. Essa salvação ela é gloriosa porque ela é eterna, querido. Eterna e gera uma segurança e mantém você, o seu espírito, aceso em esperança. Mantém o seu espírito esperançoso, aceso continuamente, esperando aquele dia. E ao mesmo tempo acompanhado de uma segurança inabalável, cristalizada, de quem você é e para onde você vai. Não é que você fez um esforço para alcançar isso. Ele se encarrega de você sentir e viver isso. Quando é real a experiência. É isso o que nosso coração, nosso espírito deve anelar permanentemente, é isso. Ela é gloriosa porque ela é presente, olha bem, e é futura. Essa salvação ela é presente, querida. De fato, ela é eternamente presente. E ela é futura. Ela nos livrou do castigo do pecado. Melhor dito, salvação, que é Cristo, nos livrou do castigo, que quer dizer as consequências do pecado. Nos livrou do poder controlador e manipulador do pecado. Não temos por que estar baixo o poder dominante do pecado mais. Existem muitas falsas doutrinas com respeito a isso hoje. Muito cuidado com isso. Nos livrou do poder do pecado, Ele também nos livrou da culpa do pecado. Quem julgará? Quem acusará? Quem condenará os escolhidos de Deus? Disse Romanos. Quem julgará? Quem culpará? Quem acusará? Os escolhidos de Deus. Provisão foi feita mais que suficiente para que possamos viver livres da culpa. A culpa do pecado. Mais que suficiente. Onde o pecado abunda, sobreabunda a graça. Onde o pecado abunda, sobreabunda o poder glorioso do sangue derramado. Fomos chamados a isso. Viver livres da culpa. Queridos, não se justifica que um redimido de Cristo viva baixo culpa. A não ser que está pecando e não se arrepende. E por último, nos livrará
da presença do pecado para sempre. Imagina, somos chamados a viver em santidade nesse mundo podre, no qual o Estado nos rodeia permanentemente, que nos assedia, bate na gente permanentemente esse mundo podre, corrupto, bandido. E ainda assim somos chamados a viver em vitória. Mas esta salvação, queridos, chegará um dia que nos livrará também da presença mesma da tentação e do pecado. Se você vive em vitória hoje, imagina como será viver onde não existe possibilidade de ser tentado sequer. A gente tenta imaginar, sempre ficaremos curtos. Quem é a salvação? Lembre-se disso, a salvação não é uma coisa, é alguém. Palavra de Deus. Amém? Ponham-se de pé e vamos orar, por favor.